bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Mensagem de número 14. Novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Leitura da Bíblia, João, capítulo 13, versículos de 1 até 38. Depois da última palavra, última mensagem, temos feito um retrospectivo, de tudo que aconteceu na vida e a obra do Senhor Jesus aqui na terra, incluindo a profecia em Isaías 53, sobre a sua morte, ressurreição e ascensão. Nós fizemos também uma retrospectiva da maneira como Jesus operava, sendo o enviado de Deus. Ele não falava a sua própria palavra, e sim, ele falava a palavra do Pai que o enviou, e a palavra que ele falava, o Pai que permanece nele, fazia a sua obra. É assim que ele deixa um modelo para nós aqui, se quisermos trazer ele de volta até o final dos tempos. Nós vamos precisar desse modelo, seguir esse modelo, honrar quem Deus enviar e ouvir a sua palavra, porque a palavra do profeta escolhido por Deus é a própria palavra de Deus, é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. O inimigo de Deus quis confundir as mentes dos homens, sempre questionando a respeito do canal escolhido por Deus. Isso desde o Velho Testamento, os profetas escolhidos por Deus enfrentaram essa oposição, e também no Novo Testamento, sempre os que foram escolhidos para serem o porta-voz do Senhor, sempre teve esse questionamento. Por isso, irmãos, isso atrapalha muito o Senhor fazer a sua vontade aqui na terra. Mas, agora no final dos tempos, Deus escolheu um pequenino rebanho. Deus escolheu a igreja em Filadélfia, uma igreja que tem pouca força, mas é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que não nega o nome do Senhor, não substitui o Senhor pela sua capacidade, mas é uma igreja que confia no poder da palavra para fazer a obra, não confia na sua própria força. Então, finalmente, queridos irmãos, o Senhor encontrou ambiente aqui entre nós para avançar. E depois de tantas oposições por parte dos líderes dos judeus, e o povo judeu também não entendeu exatamente para que aqui ele veio, o Senhor finalmente saiu à busca das suas ovelhas. E, irmãos, aqui eu vou já direto, porque nós temos muito que falar hoje. Capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, antes da festa da Páscoa, Jesus tinha consciência que esta era a última festa da Páscoa. Em outras palavras, ele seria sacrificado nessa Páscoa como o Cordeiro Pascal. Então ele sabia que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Mas é interessante ele dizer aqui: tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Quem são esses os seus?
são esses que o Senhor já escolheu para viver aquela miniatura da vida da igreja em Betânia, representando nós hoje, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, que palavra, não é? Que palavra de carinho, de amor, né? Ele que sofreu tantas oposições, tantas perseguições, mas finalmente, um pouquinho antes dele ir para a cruz, ele encontrou a sua igreja e ele os amou. Se ele os amou, ele vai amar até o fim. Você faz parte desses? Irmãos, eu creio que o Senhor nos chamou para fazer parte deles. O Senhor nos amou e vai nos amar até o fim. João, capítulo 13, finaliza uma sessão, a primeira sessão do Evangelho de João. Irmãos, eu não programei para isso. Esta conferência, soberanamente, Deus fez com que esta última mensagem terminasse em João capítulo 13. Porque os 13 primeiros capítulos do Evangelho de João fazem parte de uma sessão, de um bloco. Essa sessão revela que Deus enviou seu Filho para introduzir o próprio Deus como vida eterna ao homem. Essa é a primeira sessão. Deus, Ele quer introduzir a vida eterna, né? Como vida eterna ao homem. Por isso Ele enviou seu Filho para introduzir o próprio Deus como a vida eterna. Deus quer dar vida eterna ao homem, e Ele enviou seu próprio Filho como a palavra para poder introduzir o próprio Deus como vida eterna ao homem. João capítulo 3, versículo 16, versículo muito conhecido por todos, expressa bem o sentimento do bloco 1, primeiro bloco de João. 3,16, vocês sabem falar de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é próprio Deus. Deus quer introduzir Ele mesmo no homem como vida eterna. Por isso era necessário que o Filho dele se tornasse carne e ainda morresse por nós, para nos resgatar, para nos redimir para si. Entretanto, Deus quer dar vida eterna para o homem, mas eu já expliquei várias vezes, a vida é uma coisa misteriosa, a vida é uma coisa abstrata, a vida é uma coisa de difícil explicação. Por isso, Deus mandou o próprio Filho dele como a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas um dia essa mesma palavra se fez carne e habitou entre nós, irmãos, cheio de graça e de verdade. Agora ficou mais concreto. Para receber a vida, nós precisamos receber a palavra, não é? E graças a Deus, Cristo é a palavra. Ficou mais fácil de nós recebermos a vida eterna, ouvindo a palavra e crendo a palavra e recebendo a palavra. No entanto, não é tão fácil assim, porque todo homem
escolhido por Deus, traz muito questionamento por parte dos homens, não é isso? Para receber a palavra de Deus, a palavra que contém a vida eterna, o homem precisava crer que Cristo era o enviado de Deus. Aí está o grande problema. Os líderes judeus não conseguiam crer que Cristo era o enviado de Deus, era o Cristo, era o Messias, não é? E toda a obra, que ele fazia, a palavra que Cristo profetizava, não era do homem, mas sim do próprio Pai que estava nele. E essa palavra, que tinha origem no Pai, é que realizava a obra de Deus. Nós já lemos isso na parte da manhã. Vou reler João capítulo 5, versículo 36, como diz. 5:36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Isto é, como a obra de Deus é realizada? Crendo naquele que por Deus foi enviado. Creia na palavra do enviado, creia na palavra do profeta, creia na palavra profética. João 14, versículo 10. Perdão, João 14, versículo 10, isso. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Jesus nunca disse uma palavra dele mesmo, tá? Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A palavra que Jesus falava, ele não falava de si, mas quem falava era o próprio Pai, eram palavras do Pai sendo falada por ele e que realizava a obra de Deus. Então as obras, por isso que o versículo 14, capítulo 14, versículo 11 diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Se você tem dificuldade em crer no profeta, você tem dificuldade em crer no homem, você tem questionamento ainda, crer no homem, no canal que Deus escolheu, creia ao menos pelas obras que estão sendo realizadas. Certo ou não? Se você não consegue crer no homem, creia nas palavras que Deus está realizando por meio da palavra. Por isso, irmãos, as obras que Jesus realizava, os sinais, os milagres, eram a confirmação de Deus de que Ele era o profeta enviado de sua parte para dar vida eterna ao homem e realizar a sua vontade. Irmãos, essa é a intenção do primeiro bloco do Evangelho de João. Infelizmente, o povo de Israel não recebeu Jesus como profeta, isto é, por parte de seus líderes. Porém, havia os que o receberam e agora são tratados pelo Senhor como esses que são os seus, tá? Por isso vou ler de novo: tendo amado os seus, porque esses receberam a palavra, esses creram na palavra, esses são as ovelhas que conhecem a voz do Senhor, e eles, por conhecer a voz do Senhor, seguiram o Senhor.
Você faz parte disso ou não? Você reconheceu a voz do Senhor? Você ouviu a voz do Senhor? Depois de ter ouvido a palavra do Senhor, você seguiu a palavra, seguiu o Senhor? Então você faz parte desses. Jesus disse, aqui está dito em relação a Jesus, tendo amado os seus, você faz parte dos seus? Ou dos opositores? Tendo amado os seus, que estavam no mundo, você ainda está no mundo, amou-os até o fim. Então Ele vai nos guardar até o fim. Agora, a segunda sessão do Evangelho de João vai a partir do capítulo 14 até o final do Evangelho de João, capítulo 21. Esse bloco, o segundo bloco, revela que após a morte e a ressurreição de Cristo, Ele voltaria em forma do Espírito, para quê? Para introduzir o homem em Deus. Na primeira sessão, Cristo veio como palavra para introduzir Deus ao homem como vida eterna. E na segunda sessão, Cristo teria que morrer, ressuscitar, se tornar o Espírito para levar o homem até Deus. Por isso ele disse, né? Para quê? Para que esse homem que é introduzido em Deus fosse edificado, homem e Deus, juntamente em uma habitação mútua. Efésios 2, 22, habitação de Deus no Espírito, que é o tabernáculo de Deus, está em Apocalipse 21, 3. Dê uma olhada. Esse é o resultado final da vontade de Deus. 21, Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Irmãos, Deus não escolheu habitar com os marcianos. Deus escolheu habitar com os homens. Você é um homem, né? Deus habitará com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa última frase aqui tem uma versão muito boa que eu gosto muito, que é a versão Jerusalém, que diz assim, e ele, referindo-se a Deus, e ele, aí vem o nome composto de Deus, Deus com eles, e ele, Deus, né? E Deus com eles é um nome composto. Deus agora não é mais só Deus, agora Deus com os homens. É um nome composto de Deus, Deus com eles, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Nosso Deus, irmãos, para a eternidade, pela eternidade, esse será Deus com os homens. Porque não dá para separar mais, porque nós e ele nos tornaremos um. Assim como o Pai e o Filho são um. E nós somos introduzidos nessa unidade. Não é maravilhoso, irmãos? Essa é a segunda sessão do Evangelho de João, que nós vamos ver a partir da semana que vem, tá bom? Então vamos voltar para João capítulo 13. Por isso, irmãos, para finalizar a primeira sessão, Jesus precisava realizar a parte mais difícil como homem, ou seja, a sua crucificação. É a parte mais difícil. E esta era a sua última festa da Páscoa, e ele mesmo seria oferecido como o Cordeiro da Páscoa. Então vamos lá, versículo 2, capítulo 13 de João. Durante a ceia, tendo já o diabo posto
no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Irmão, durante a ceia, significa que ele estava num ambiente de ceia, um ambiente de um banquete. E durante a ceia, Judas foi indicado aqui como aquele que iria trair Jesus. Aí, irmãos, essa traição já tinha dado sinais, né? Eu já mencionei várias vezes, mas aqui eu vou mostrar para vocês de novo. João 6, versículo 64. João 6, 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus já sabia. E versículo 70, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Aqui Jesus não poupou palavra. Um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmão, também no caso de Maria ter ungido os pés de Jesus, isso está em Mateus 12, quando Maria fez um exagero aos olhos de Judas, quebrou um vaso de altíssimo valor, de vaso de alabastro, cheio de unguento precioso, e derramou aos pés de Jesus o salário de um ano. E Judas achou que era um desperdício. Capítulo 12, versículo de 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. O autor João também não poupou palavra, né? Porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Quer dizer, Judas não achou exagero o que Maria fez, não por causa não por se preocupar mais com os pobres, mas ele se preocupava o quê? Com o seu próprio bolso. Ele pouco tinha preocupação por Jesus. Esse exemplo foi, você viu que João, ele fez questão de registrar várias passagens sobre a traição de Judas. Irmãos, ele registrou para nos alertar. Se houver, irmãos, problema de coração em qualquer um de nós, irmãos, se nós não permanecemos na luz da palavra para se limpar, se que tem ainda problema no coração, e de tanta luz da palavra tem vindo para nós, e não aproveitar para limpar o coração, irmãos, a insatisfação, ambição e interesses particulares na obra do Senhor resultarão em traição. Se você não trata, você ainda tem ambição, você tem interesses particulares, você aproveita a obra do Senhor para você conseguir um objetivo seu. Um dia você vai virar um traidor. Por isso, irmãos, é bom a gente se limpar. Não há coisa mais desonesta, mais vil do que a traição, pois ele se aproveitou da própria obra do Senhor para alcançar o seu objetivo. Porque quem era ele?
Alguém daria algum dinheiro para ele em troca de alguma coisa? Porque ele não era conhecido, mas por causa de Jesus e por causa dos sinais que Jesus fazia, e os fariseus e os principais sacerdotes queriam matar Jesus, então aproveitou e fez um pacto com ele. Irmãos, é coisa mais feia que existe. Então, quem se aproveita da obra de Deus para alcançar o seu objetivo escuso, irmãos, que é totalmente contrário ao objetivo de Deus, irmãos, esse será exposto como traidor. Versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Tá? Então, o Pai tudo confiou nas mãos de Jesus. Ele veio aqui na terra, Deus confiou totalmente nas mãos dele o que ele precisava fazer aqui na terra, porque tudo que ele fazia sendo um com o Pai, nada fazia, né, a parte do Pai. Tudo que ele falava da parte do Pai, e por isso, irmãos, ele era um homem de confiança de Deus. E só que agora ele veio de Deus, estaria voltando para Deus. Tá? Aproveitar para falar um pouco, né, de ir e voltar. Capítulo 14, né, quem sabe na semana que vem vai ficar claro, mas assim, ali diz assim, capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí fala em seguida, se eu não fora, quer dizer, Jesus precisava ir. O que é Jesus ir? É a morte do Senhor. Jesus iria através da sua morte, né? Se eu não fora, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então eu vou. Era necessário que Jesus fosse ao Pai. Ele veio do Pai e agora era o momento dele ir para o Pai. Ele precisava morrer. Só que a ida para o Pai, irmãos, é para preparar lugar no Pai, para nos levar para o Pai. Então ele foi pela morte e Deus o ressuscitou, e na ressurreição ele veio na forma do Espírito. Ele foi e voltou. E agora que ele voltou, ele tem a capacidade, irmãos, como Espírito, de entrar em nós, todo aquele que crê. E hoje, irmãos, ele está em nós. Ele entrou em nós e ele nos levou para o Pai. Você e eu estamos no Pai por meio do Espírito de Jesus. Assim como Jesus estava no Pai, hoje nós também estamos no Pai. Nós também estamos em Deus. Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 1. Por isso, irmãos, eu li na mensagem passada, Isaías 53, versículo 1, que Cristo é o braço do Senhor, revelado em Isaías 53, 1, isto é, Cristo é o que executa a vontade de Deus. Ele foi confiado por Deus para executar a vontade de Deus aqui na terra e não terminou a sua obra. Ele hoje gerou a sua igreja e ele dá continuidade da execução da vontade de Deus, agora está com a igreja. Só que ele não nos deixou sozinho, ele está conosco, tá? Ele vai continuar executando a vontade do Pai através de nós.
E capítulo 5 de João, versículo 22, diz o seguinte: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, irmãos, se Deus confiou tudo a Jesus na execução da vontade de Deus, irmãos, porque ele tem essa responsabilidade. Se ele tem essa responsabilidade, irmãos, quem não honra ele, não honra o Pai. Por isso, irmãos, devemos honrar, né, o Filho para honrar o Pai que o enviou, tá bom? Então, capítulo 3 de João, versículo 31, diz o seguinte: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Porque Jesus veio aqui na terra, ele falava palavras tão excelentes que Nicodemos dizia para ele: mas eu sou mais velho que você, mais experiente, mais maduro, mas eu não consigo fazer essas coisas que você faz. Por quê? Porque Jesus veio lá de cima. Jesus veio das alturas, né? Ele veio das alturas, então ele fala, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho, tá? E João capítulo 8, versículo 23, diz, 8:23, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Por isso, irmãos, ele viera de Deus. Jesus viera de Deus. Ele não é dessa terra. Ele é o Verbo que se fez carne. Por isso, irmãos, ele veio lá de cima. Ele fala do que ele viu lá em cima. Por isso ele fala diferente. A palavra dele, irmãos, é vida eterna. E depois de realizar a sua obra na terra como homem, Cristo então voltará para Deus. Então ele está terminando a sua tarefa da sua parte terrena da obra do Senhor que Deus lhe deu para realizar, tá? E já estava no finalzinho. E após a sua morte, Deus o ressuscitará e o fará subir aos céus e assentar à destra de Deus. Atos 2, dê uma olhada em Atos 2, capítulo 2, versículo 32. 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele veio do Pai, agora estava cumprindo toda a sua missão aqui na terra, morrendo na cruz por nós. Ele voltaria para o Pai através da sua crucificação. Senhor Jesus. Então vamos continuar lá. João 13. João 13, versículo 4. No meio da ceia, no meio do banquete,
levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Irmãos, Jesus, no seu último banquete, na sua última ceia com os discípulos, certamente, irmãos, era em um ambiente muito solene. Todos eles estavam sabendo que já estava próxima a morte do Senhor Jesus. E Jesus certamente era o convidado, o homem mais ilustre daquele banquete, certo ou não? Ele era o protagonista daquele banquete. Mas Jesus fez uma coisa surpreendente. Ele deveria ser o mais honrado daquela ceia, daquele banquete. Mas Jesus, de repente, ele se levantou, ele tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha e cingiu-se com ela. Sabe quem que faz isso? Um nobre, um anfitrião, né? Um protagonista, né? O principal ilustre do convidado do banquete, irmãos, estaria certamente muito bem vestido e muito bem servido. Mas Jesus, antes de partir, ele queria dar uma lição, ele queria deixar um exemplo para nós. Então o que ele fez? Ele se levantou, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e cingiu. Quem que cinge com uma toalha? Quem que cinge com uma toalha? É um serviçal, não é? Jesus, que era o convidado mais ilustre daquele banquete, ele tirou a roupa de cima, né, a vestimenta de cima, pegou uma toalha e cingiu. Ele se fez de servo. E pegou, ele estava se fazendo no papel de um serviçal. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Era uma surpresa. Passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que ele pôs na cinta. É totalmente um servo, um serviçal. Irmãos, ele foi lavando os pés e os discípulos certamente ficaram surpresos. Aí quando se aproximou de Simão Pedro, ele é sempre mais escandaloso, né? Quando chegou perto de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás. Nunca me lavará os pés. Aí respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Sempre escandaloso. Ó Senhor Jesus, antes de ir para a morte, Jesus queria fazer algo para deixar como exemplo os seus discípulos, né? E passou a lavar os pés dos discípulos. Numa ceia, certamente Jesus seria o personagem principal, né? Mais ilustre, pois todos sabiam que ele seria morto. Mas para surpresa de todos, ele se levanta, tomando a iniciativa, tira a roupa de cima para rebaixar-se na posição, né, da posição de um convidado de honra para a posição de um serviçal. Ao passo que todos, irmãos, todos os homens, numa situação normal, procuravam posição de maior honra, é ou não é? Aqueles que puderem sentar em lugares principais teriam mais honra. No caso aqui, é mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, maior honra tem. Então todos querem buscar ter maior honra. Mas Jesus caminhou no sentido contrário.
Em vez de ele buscar maior honra, ele passou a o quê? Passou a servir, lavar os pés dos discípulos, né? Então, irmãos, por isso, irmãos, Pedro, quando ele viu aquela situação, e ele que foi, né, muito escandaloso, mas ele percebeu e serviu-lhe de lição. Tanto que serviu-lhe, que na sua epístola, ele fala um pouco disso, não fala? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, como diz? 1 Pedro 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Irmãos, eu aproveito para dizer, estamos, né, incentivando muito os jovens a serem incluídos na obra do Senhor. Os nossos adolescentes como tropas e os nossos jovens como capitães de tropas, vocês estão sendo muito úteis na mão do Senhor, mas ainda quero que vocês sejam mais úteis, aprendam, né, a fazer a obra do Senhor, né, para vocês terem mais maturidade. Em cada igreja, vocês possam ser aqueles que realmente ajudam os irmãos que estão à sua frente, né, para levar a obra do Senhor para frente. Mas nunca se orgulhe, nunca busque lugares de honra, nunca no seu coração busque lugares de destaque. Irmãos, eu conheço muitos jovens que têm esse coração de buscar honra por conta própria e destaque por conta própria, irmãos, caíram nas garras, na cilada do diabo. Entraram pelo caminho do diabo, que é orgulho e soberba. Irmãos, sejam humildes, sede submissos aos que são mais velhos. Mesmo que às vezes você diga, mas eu tenho razão, ele não tem razão, não importa, não importa, seja submisso. Essa lição, irmãos, sempre vai te trazer vida. Se você se rebelar, você vai perder a vida. Por isso, irmãos, vamos sempre ser submissos aos mais velhos. Outros sim, agora para todo mundo, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos, cingivos todos de humildade. Irmão, não fique buscando posição de honra, não fica correndo atrás, sabe? Eu sei de jovens, sei de irmãos que gostam sempre de lugar de honra, né? Onde tem lugar, sim, lugares preferenciais, ele quer estar no meio. Irmãos, não sejam esses que estão sempre buscando posição, sempre buscando destaque, sempre buscando honra. Irmãos, Deus resiste aos soberbos. Aqui diz assim, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus vai te dar graça. Se você sempre se conservar na posição de humildade, Deus vai te dar graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Hoje à tarde, na sala dos cooperadores, eu contei um testemunho meu, sabe? Eu fui, em alguma situação, fui rebaixado, fui humilhado. Irmãos, graças a Deus, irmãos, eu não tive mínimo problema com isso. Eu me submeti à situação, sabe? Eu sei que se Deus me fez passar por essa situação, porque eu precisava passar, eu estava em paz, estava tranquilo, sabe? Aí no momento certo, irmãos, Deus nos exalta. Não precisa você se preocupar em fazer justiça com as próprias mãos. Vou ler de novo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes.
Não deixe o inimigo entrar pelo orgulho. Não deixe o inimigo entrar em você pela ambição. Não deixe que ele provoque você para você ser um traidor no futuro, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não vamos lhe dar comida. A humildade faz com que ele morra de fome. Amém? Vamos lá. A cena impactou demais a Pedro, que disse: Senhor, tu me lavas a mim? Os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então pediu Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí Jesus disse no versículo 10: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto a mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Se você já tomou um banho, certo? Não precisa lavar outra vez. Só lavar os pés. Assim eram os costumes, porque os pés com sandálias sujavam, né? Então, se você já está limpo. Mas como é que você está limpo? Você está limpo mesmo? Você tomou banho? Não me refiro a você tomou banho antes da reunião, tá? Mas você já está limpo? Você tomou banho? Hein? Irmãos, vocês sabem como fica limpo? João capítulo 15, versículo 3. Lembre-se que João 15, o traidor já não estava mais aí. Estavam os 11, tá? Então João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que Jesus fala nos limpa. A palavra profética nos limpa. Vós já estáis limpos. Aqui diz: vós já estáis limpos, mas não todos. Por que não todos? Versículo 11 diz: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Por isso, irmãos, é bom a gente estar limpo. Por que Judas não estava limpo? Judas não tinha apreço pela palavra de Jesus. Ele estava todo o tempo sujo. Ele estava pensando em outras coisas, na sua avareza, roubar dinheiro, não é isso? Ele não estava nem aí com as palavras do Senhor. E nós? Você está limpo? Efésios 5. Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. É isso, né? E a si mesmo se entregou por ela, para que ele se entregou para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus ama a igreja. Ele morreu pela igreja. Ele se entregou pela igreja. Para quê? Para quê? Para a santificar. Cristo está santificando-nos, tendo-nos purificado pela lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, a palavra está nos lavando.
A palavra está nos limpando. Por isso, irmão, quando você faz imersão na palavra, quando você faz o quê? Você inculca a palavra no coração. Quando você fala uns com os outros com a palavra, circulando a palavra entre os membros do corpo de Cristo, irmão, essa palavra está nos limpando, está nos lavando, está nos santificando. Com o objetivo de apresentar a si mesmo, a Cristo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, o Senhor está fazendo esse trabalho conosco. Por isso, irmãos, você está limpo. Se você é um que ama a palavra do Senhor, se você é aquele que faz a imersão na palavra, acredita que a palavra pode limpar você, pode lavar você, pode trazer a realidade de Cristo em você, irmãos, você está sendo limpo o tempo todo. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar. João 13, versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre, eu sou o Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se Jesus se rebaixou, se curvou, se humilhou para lavar os pés dos discípulos, mas Ele é o mestre, Ele é o Senhor, e nós? Qual seria a nossa atitude? Claro, é um exemplo, de uma certa forma, um exemplo impactante, e nós também devemos, irmão, fazer a mesma coisa, lavar os pés uns dos outros. Você se humilharia e lavaria os pés dos seus irmãos? Ó Senhor Jesus. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ó Senhor Jesus. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer, irmãos, ele continua incomodado com o traidor. É ou não é? Irmãos, aqui fica claro, aqui diz assim, né? Não falo, versículo 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Quer dizer, entre os 12, nem todos os 12 realmente ele escolheu. Ele escolheu quem? Ele escolheu os 11. Só que o 12º estava no meio deles. Irmãos, quanto tempo, né? Houve pessoas que estiveram no nosso meio. Mas, irmãos, Jesus sabe quem ele escolheu. Jesus sabe quem são essas ovelhas dele. Quem são essas pessoas que o Pai trouxe para ele, que ele vai cuidar até o final. Irmãos, por isso não são todos. A gente pensa, são todos os crentes. Não. Por isso, irmãos, é importante a gente fazer a vontade do Senhor. Em João 7, ele deixa claro: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, o importante é fazer a vontade do Pai. Esses sim foram escolhidos pelo Senhor. Você quer fazer parte desses? Por isso, irmãos, faça a vontade de Deus. Por quê? Tem um que come do meu pão, surfa na minha onda, anda comigo para ganhar fama e depois usa essa fama para ganhar dinheiro, não é? Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, me deu um chute, me deu um coice. Não é feio, não é feia a traição, irmãos? Jesus está incomodado. Desde já vos digo, antes que aconteça. Jesus já estava predizendo várias vezes, né? Antes que aconteça, para que quando acontecer, os discípulos possam crer que Ele era o Eu Sou. Ele sabe de tudo. Ele é o próprio verdadeiro. Ele é a própria existência, né? Ó Senhor Jesus, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmãos, quando você vai para a rua, posso orar por você? Todo aquele que receber você, estará recebendo o próprio Senhor, não é? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, quem recebe você, recebe o Senhor. E quem recebe o Senhor, recebe o próprio Deus. Olha só como nós somos importantes. Um comportou na rua, pregando o Evangelho do Reino. Um adolescente na rua, posso orar por você? Ó Senhor Jesus, nós somos aqueles que foram enviados pelo Senhor. Estamos fazendo essas coisas em nome do Senhor. Quem nos recebe, recebe o Senhor e recebe o próprio Deus. Amém. Dita essas coisas, versículo 21, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Irmãos, vocês percebem que isso magoa o coração de Jesus. Jesus estava com isso incomodado, não estava? A todo o tempo ele volta e fala sobre isso, né? Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia, né? Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Quem aqui entre nós, quem é um traidor? Pergunta. Então aquele discípulo é João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Só que perguntou em particular, não foi no público. Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Jesus o chamou de diabo, João o chamou de ladrão, e agora entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Vai lá fazer. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. É interessante, saiu logo, era noite. Saiu da presença da luz do mundo
era noite, né? Queridos irmãos, eu quero dizer o seguinte: um de vós me trairá, um que come do meu pão, um que seguiu bem perto a Jesus. Ele viu o procedimento de Jesus, ouviu cada palavra de Jesus, ele viu o coração de Jesus, mas nada disso conseguiu fazer com que o seu caminho fosse direito. Irmãos, é muito triste, mas graças a Deus nós temos um exemplo de Timóteo. Timóteo também seguiu de perto a quem? Ao apóstolo Paulo. 2 Timóteo 3, como diz ali, versículo 10. Abra lá. 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. Você tem seguido de perto? A palavra profética. Eu sei que os adolescentes não perdem uma. A live de quinta, a live do PAC de sábado e a palavra profética de domingo à noite. Eles não perdem uma, não só não perdem, fazem transcrição, anotação e ruminam. Eu não sei se os adultos fazem isso. Às vezes na live de quinta, irmãos, a gente vê que tem 300 pontos ligados. Nós somos muitos, só 300? Nem todos estão seguindo de perto, mas eu tenho certeza que os adolescentes estão. Vamos seguir de perto? Vamos ficar bem de pertinho. A não ser que você realmente esteja trabalhando ou fazendo outra coisa, realmente não pode, paciência, mas depois pega e ouça, né? Assista de novo. Mas, irmãos, vamos seguir de perto, como Timóteo seguiu de perto cada palavra de Paulo. Mas ele não só seguia de perto o ensino, ele também seguiu de perto o procedimento de Paulo. Como Paulo procedia em cada situação diferente. Numa bonança, numa aflição, numa situação de conflito, como Paulo procedia. Timóteo acompanhou. Qual era o propósito do coração de Paulo? Qual o propósito? Ele não tinha ambição, ele não tinha, luta pela posição, ou ele não buscava fama e nem popularidade. Timóteo sabia muito bem que o propósito do coração de Paulo era absolutamente puro. Ele conhecia fé de Paulo. Mesmo às vezes a situação estava preta, difícil, muitos problemas, parece que aquela igreja vai sucumbir nessa situação, mas Paulo tinha fé. Paulo confiava que Deus pode fazer alguma coisa. E ele conhecia a longanimidade de Paulo, a paciência, esperando a infantilidade, as pessoas possam crescer, amadurecer, Ele conhecia o amor que Paulo tinha, ele conhecia a perseverança que Paulo tinha, ele conhecia todas as perseguições e também conhecia os sofrimentos. Irmãos, todos os 12 apóstolos, 12 discípulos do Senhor acompanharam Jesus assim de perto. Só que um não se aproveitou disso. Ele traiu a Jesus. Irmãos, é isso que magoava o coração de Jesus. Magoava. Esse que come do meu pão, diz ele, voltou-se, contra mim o seu calcanhar, me deu um coice, Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nesse semestre, vamos seguir de perto o Senhor? Muitos irmãos já fizeram sua programação de conferências. Vamos correr atrás da palavra.
Se possível, irmãos, esteja em todas as lives, esteja em toda a palavra, né, profética, para você seguir de perto. Faça como os adolescentes, né, anote, faça imersão, faça transcrição, e você vai ver o benefício que tem. Por isso, irmãos, é interessante, vamos voltar para lá, em João 13. É muito interessante, irmãos, que essa traição, que deveria ser tão evidente, mas os discípulos não sabiam. Eles não tinham noção quem era o traidor. Irmão, não é possível, não é possível. É possível. Então, Judas sabia dissimular muito bem, fingir muito bem, ou faltava discernimento aos 11. Não é possível, porque não dá para esconder a todo tempo. Por exemplo, Maria quebrou o vaso de alabastro, Judas foi aquele que disse: que desperdício. Quer dizer, os discípulos deveriam ter um pouco de discernimento, mas infelizmente não tiveram, né? E quando comeu o bocado, Satanás entrou em Judas, e ninguém tinha percebido sobre isso. Ainda assim, não perceberam quando Judas saiu. Por isso, irmãos, às vezes nós precisamos ter um pouco, irmãos, nós precisamos ser simples como a pomba, mas não precisamos ser prudentes como a serpente. Precisa ter um pouco de percepção, né? Às vezes não pode ser bobão assim, não. A gente não pode ser tão ingênuo também nas coisas espirituais. Precisamos, irmãos, ter discernimento. Opa, tem alguma coisa errada ali, né? Eu preciso discernir. Por quê? Porque a hora que acontecer, a hora que aquilo vier à tona, pode prejudicar muita gente. Então eu preciso ter discernimento, irmão. Falta de discernimento. E ali diz, versículo, onde eu estou, em versículo 29, né? É isso. Pois Judas era que trazia a bolsa. Eu já li isso, né? 29 e 30. Agora 31. Irmãos, agora sim, Jesus finalmente chegou ao que ele queria falar. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Ele deu um exemplo de humildade. Deu exemplo, irmãos, de a gente se humilhar. Mas esse exemplo de humildade, irmãos, ainda em si mesmo não tem muito significado. O propósito principal vai vir agora, que é amar-nos uns aos outros. Irmãos, perceberam? Irmãos, se o Senhor parasse apenas em lavar os pés, irmãos, vai ficar como infelizmente hoje na religião se pratica lava-pés, 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 mas se esquece de que o lava-pés veio em seguida, veio o quê? Veio o Senhor falar do novo mandamento. Então lava-pés não é para se tornar um ritual. O lava-pés é para a gente se humilhar, para a gente poder amar-nos uns aos outros. Não sei se os irmãos perceberam, né? Então, irmãos, versículo 31. Quando Judas saiu, Jesus disse o quê? Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. O que é isso? Você entendeu alguma coisa? Quando o traidor foi indicado e o traidor foi apartado, o Filho do Homem foi glorificado, e Deus também foi glorificado em Cristo. E se Deus foi glorificado em Cristo, Deus também glorificará Cristo em Deus mesmo. Isso irá acontecer muito breve, que é na sua morte e ressurreição. Não sei se vocês entenderam. Eu vou falar de novo, tá? Quando Judas saiu,
o Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado com ele. E se Deus foi glorificado com Cristo, Deus também vai glorificar Cristo em Deus mesmo. E isso vai acontecer muito breve, porque ele diz imediatamente, não é isso? Esse imediatamente significa o quê? Logo, logo vai acontecer. Esse logo, logo é quando? Na sua morte e ressurreição. Deus vai glorificar Cristo, tá? Aí em seguida ele fala: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmãos, é muito interessante Jesus usar essa palavra filhinhos, que depois João na sua epístola, ele usa muito, né? Filhinhos. Irmãos, Jesus usou filhinhos, teknion, que é criancinha. Irmãos, é uma palavra muito carinhosa quando o traidor sai. Agora, irmãos, ele usa uma palavra carinhosa para com os 11. Filhinhos! O Senhor está, depois que o traidor sai, o Senhor quer nos chamar de filhinhos. Vocês são os meus filhinhos. Vocês são os meus queridinhos. Vocês são os meus que eu amo, eu vou amar até o fim. Olha que privilégio podemos ser esses filhinhos do Senhor. Por isso, irmãos, pouco tempo lhe restava antes de morrer. Por isso que ele disse: onde eu vou, vocês não podem ir, porque eu vou morrer e vocês não podem me acompanhar nessa jornada. Irmãos, a morte para a redenção, só Cristo pode realizar. Nem você nem eu temos parte nisso para fazer a redenção. Só Cristo pode realizar. Por isso que nós não podemos ir com Ele. Mas aí, irmãos, depois que Ele voltar em forma do Espírito, Ele quer que nós vivamos a realidade da vida da igreja, que é o versículo seguinte. Qual é a realidade da vida da igreja? Versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ó Senhor Jesus. O que Deus, irmãos, realmente espera da vida da igreja não é também tanta obra que a gente vai fazer para Ele, mas, irmãos, Ele quer produzir um tecido de amor entre nós. Enquanto nós saímos juntos para fazer imersão, para inculcar a palavra no coração, né? Admoestando uns aos outros, falando uns com os outros, e nós saímos para pregar evangelho, né? Pregar o evangelho do reino. Nós servimos junto na rede de cuidado, né? Estamos aqui, irmãos, né? Vivendo a vida da igreja junto, mas tem que produzir alguma coisa para Deus. O que é essa alguma coisa para Deus? É um tecido de amor. Mas você vai dizer: mas eu não consigo amar, eu não consigo ter tanto amor. Às vezes eu sirvo com aquele irmão, sirvo com aquela irmã, os irmãos me põem junto com aquela irmã, mas justo aquela irmã que eu falei que não dá para servir com ela. E aquele irmão é esquisito demais, não é? Eu não tenho esse amor pelos irmãos. Mas, irmãos, não é o seu amor. O amor, a matéria-prima desse amor é o amor de Deus. E o amor de Deus onde está? Vem de onde? Irmão, vem da palavra. A palavra traz Cristo. Cristo é Deus. E Deus é amor. O amor de Deus, irmãos, vem toda hora. Enquanto a gente faz a imersão na palavra, inculcando a palavra no coração, você não percebe, mas o amor de Deus está entrando em você.
está acumulando você como realidade. Cristo está preenchendo você com o amor de Deus. E você, sem perceber, você começa a amar aqueles que você não conseguia amar. Você tem essa experiência ou não? Ó Senhor Jesus. Se nós não formos para essa direção, irmão, nós estamos trabalhando em vão. Temos que ir para essa direção, inculcando a palavra, imersão na palavra, não é? Cheios da palavra do Senhor, irmão, temos que estar recebendo o amor de Deus como a urdidura. O fio que vem de Deus é o amor de Deus como urdidura. Esse fio que é o amor de Deus como urdidura nos dá, fornece, sabe, o amor fraternal. Esse amor de Deus nos enche tanto do amor de Deus dentro de nós, nos faz ter amor fraternal entre nós. E nós, irmãos, nós passamos a ter o amor fraternal como fios horizontais, com fios transversais. Nós temos o amor de Deus vindo como urdidura e nós como trama, como o amor fraternal como trama. Irmãos, e nós estamos entrelaçando o amor de Deus com o amor fraternal. Entrelaçando, é um fio no outro, não é isso? Esse entrelaçamento, irmãos, é que vai produzir a edificação da igreja. Esse entrelaçamento, irmãos, é que vai produzir um tecido de amor. O amor de Deus, irmão, tem um poder adesivo, tem um poder de cola. Você sabia disso? O amor de Deus tem um poder de liga. Ele consegue ligar você com outro, né? Colossenses 3. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3, versículo 14, ou versículo 13 fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha, queixa contra alguém, contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Ele é o que nos vincula com perfeição. Tem uma versão judaica completa que diz assim: o amor é o que nos une com perfeição. O amor é o único elemento de liga, um elemento que nos conecta, que nos cola, irmãos, que nos une, irmãos, é o amor de Deus. Por isso, irmão, quanto mais nós recebemos pela palavra a realidade do amor de Deus em nós, irmãos, nós passamos a ficar colados com os irmãos, passamos a ficar ligados, conectados, e não só isso, entrelaçados. Vai chegar um momento, irmãos, essa coisa vai se tornar tão real entre nós, irmãos, dali a pouco a gente não percebe, nós estamos tão ligados, irmãos, nós não conseguimos mais separar-nos uns dos outros. Vocês creem nisso ou não? Ou eu estou falando bobagem? Senhor Jesus. João 14, João 13, né? João 13. Novo mandamento vos dou, né? Que ameis uns aos outros. Irmãos, se tiverdes amor uns aos outros, no versículo 35, esse amor, irmão, amor ágape, é o amor de Deus. Então Deus nos dá o amor dele como matéria-prima, como suprimento do nosso amor aos irmãos. Se Ele não nos supre com esse amor, não conseguiríamos amar os irmãos, mas Ele nos supre com amor. E como Ele nos supre com amor, vou repetir, é com a palavra. Por isso, irmãos, Efésios 3, versículo 17, como diz, Efésios 3, Senhor Jesus, Efésios 3,
Versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Quer dizer, quando você permite que Cristo passa a morar em você, passa a habitar em você, como Ele consegue fazer isso? Através de você fazer imersão na palavra, você inculcar a palavra, você receber a palavra. Irmãos, conforme você permite que Cristo habite no seu coração, não só no espírito, na sua alma, irmãos, o que vai acontecer? O amor começa a aparecer em você como base, como alicerce. Para quê? Para a construção que Deus quer, que é a edificação da igreja, né? Aí, a fim de poderes compreender, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aí sim, irmãos, você vai entender a verdadeira dimensão desse universo. Não o universo físico, não o universo visível, que tem a largura, tem o comprimento, tem a altura, tem a profundidade, mas aqui se refere ao universo, irmãos, de Deus, ao universo da eternidade. Assim, irmãos, juntamente com todos os santos, com Cristo habitando no nosso coração, tendo base o amor, como base amor, irmãos, eu vou compreender com todos os santos a verdadeira dimensão de Deus, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Irmão, a nossa mente não alcança, mas Deus está infundindo esse amor dentro de nós. O amor de Cristo que excede todo entendimento. E qual o objetivo disso? Para que sejais tomados, para que sejais cheios até toda a plenitude de Deus. Deus quer encher você, encher você, encher você. Deus quer encher você. E Deus é o quê? Deus é amor. Quando Deus encher você, você estará cheio de amor. Cheio de amor. E qual é a coisa mais perfeita? 1 Coríntios 13, versículo 10. Vou ler o versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer dizer, tudo isso ainda, irmão, tudo que nós vivemos ainda não é na plenitude da dimensão espiritual. Tudo que nós estamos desfrutando, irmão, por mais que estamos desfrutando de uma coisa maravilhosa, ainda em parte. Porém vier o que é perfeito. Quando vier o que é perfeito, o que é o perfeito? É o amor. Irmãos, o amor é o perfeito. Então o que é em parte será aniquilado. Irmão, acredite, quando tudo isso acabar, nós irmos para a dimensão de Deus, você vai perceber, eu já disse isso, é difícil explicar para você, né? Na nossa dimensão, a dimensão de Deus, você vai sentir como nunca sentiu ser tão amado. Porque quando tudo isso acabar, irmãos, nós vamos mergulhar em Deus. É como se você mergulhasse numa piscina de amor. Já pensou? Você está na piscina de amor? Você está mergulhado no amor, cheio de amor, tão abraçado, tão amado. Ó Senhor Jesus, porque você estará em Deus e Deus é amor. Vamos usar esse amor para amar uns aos outros. E nós vamos estar juntos, irmãos. Nós vamos estar inseparáveis. Não tem como você falar, eu não quero os irmãos, não gosto de irmãos, né? Não, você vai estar inseparável. Você vai estar, né? Fatalmente ligado, né? Não tem outro jeito. Ó Senhor Jesus. Irmãos, capítulo 4 de Efésios. Vou terminar aqui, tá? 4 de Efésios, versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor. A verdade é a palavra. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, essa palavra consolidado é coalescido,
entretecido. Irmãos, aqui para frente já fala desse tecido de amor, bem ajustado e coalescido pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Todo mundo vai funcionar, né? Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Você quer estar mergulhado nesse amor? Então é melhor você se preparar desde já. Irmão, lavar os pés foi uma preparação para o ambiente de amor que Deus quer nos dar e quer para si. Por isso, irmãos, vamos cada um se despir da posição de honra para servir o outro com humildade e com sinceridade do coração? Você está disposto, em nome do amor, despir-se da sua posição de honra e se rebaixar com humildade e servir ao outro? Assim, irmãos, o ambiente entre nós será de Filipenses 2, 1 a 4, para terminar. Filipenses 2, 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos em misericórdia, compaixão, empatia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Irmão, nós pensamos a mesma coisa, estamos entretecidos em um só tecido. Não faz sentido o tecido pensar diferente, não é? Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Em King James atualizada, fala, nada fazendo por rivalidade ou por vaidade. Não somos rivais de ninguém, não. Não esteja competindo com outro irmão, não. Não faça do seu serviço uma competição com outro serviço. Não, nós não estamos entre rivais. Nós estamos no corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, né? Mas tudo fazendo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não se acha o melhor do mundo, não. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Acabou. Vamos praticar isso? Vamos nos rebaixar? Vamos lavar os pés? Vamos amar uns aos outros? Pelo suprimento da palavra, pelo amor de Deus, né? Nós podemos amar uns aos outros. Amém, aleluia.